A guerreira seguinte é a Milene Silva. Tem 22 anos, é estudante, mas também trabalhadora. Eu tinha-lhe perguntado que se fosse uma árvore aqui de Serralves, que árvore é que escolheria. E acho que de facto a Milene escolheu muito bem, que acho que é uma árvore, corrijam-me aqui quem é responsável também pelo jardim, que falou de uma que eu adivinho que esteja a falar da faia, por isso aquela que tem uns braços muito compridos, que se vai estendendo e procurando, quase que procurando outros caminhos, outras pessoas, outros espaços assim à sua volta, e que por isso também ocupa bastante, mas chega longe. A Milene dizia que tinha escolhido porque no fundo cresce com liberdade, não tem um formato típico e por isso mesmo, porque tem uns braços longos, porque quer chegar mais longe e chegar às mais pessoas. Milene. Eu tive que vir de salto alto porque depois do Lassana é um bocado complicado. Eu, antes de iniciar a apresentação, gostava só de explicar. No início, se calhar, vocês receberam pequenos quadradinhos deste género, e então, porquê é que eu escolhi ter estes quadrados? Eu vou fazer a minha apresentação segundo as lentes da minha vida. As lentes são o que determinam a forma como nós vemos o mundo. Então, vocês veem os vossos quadrados, têm texturas diferentes, não são perfeitos, não estão cortados da melhor forma, mas é assim a vida, e é assim que vou explicar um bocadinho a minha vida. Então eu começo no dia 3 de julho de 1991, eu nasci, nasci em França. Na altura nasci, era eu e a minha mãe, mas não só. Tive a sorte de ter uma família que nos apoiou bastante. Essas fotos são em França. Porquê? Porque eu andava a saltar de casa em casa dos meus tios. Eu ia para os verões em França, quando já vivia aqui em Portugal, e era uma semana em casa do meu tio Kim, uma semana em casa do meu tio, da minha tia Helena, e sempre assim, sempre a correr e a ter os meus primos, eram os meus irmãos na altura, e foi o que me permitiu ter uma infância muito feliz. Eu sempre andei de um lado para o outro, mas eu acho que é por isso que eu agora consigo dormir em qualquer lado, porque tive sempre esta questão de andar um bocadinho de lado em lado. Vamos seguir. Aqui então surge o meu pai. Anos depois a minha mãe conhece então o senhor atraente Abílio e apaixona-se, criando aqui a nossa família. Foi então o meu pai por criação, foi ele quem me educou, não só ele, porque eu tive sempre a minha família a acompanhar, o meu padrinho, a minha tia, a minha madrinha também. E aí vem a Alexandra vem depois, 9 anos depois nasce a Alexandra, é a minha irmã. Sempre com aquela relação de ódio. Neste ponto não sou a Ana Pires, sou a irmã da Ana Pires. Vou tentar sempre ralhar com ela e tentar sempre guiar para que ela não cometa os mesmos erros, embora que eu vou ter que compreender que ela vai ter que cometer os erros dela. Vocês podem então fazer assim, ver a minha irmã. E em seguida, é esta altura que, quando a Alexandra mora, que vamos morar para Sandim. Sandim então fica a ser a minha terra, é uma pequenina vila de Gaia. Então vou para a escola. É nesta escola, é neste pequeno mundinho que eu crio os meus melhores amigos até hoje. Nós na escola estávamos sempre juntos e sempre a criar atividades de forma a não poder ir às aulas. Nós éramos associação de estudantes, nós organizávamos viagens, nós fazíamos tudo menos as aulas. Nessa altura também começo a dançar jazz com a minha melhor amiga. Essa foto aí corresponde então a um espetáculo de jazz que fizemos no Coliseu. Foi uma experiência muito curta, mas que, se fosse por mim, eu acho que faria até ao fim. É mesmo bom poder dançar e expressar o que a música traz para nós. E poder fazer com a minha melhor amiga foi sem dúvida importante. Lembro-me que o ensaio geral correu super bem. Nós estávamos mesmo confiantes e já achávamos que fazíamos parte daqueles musicais de La Féria.
mas não deu. Aqui então, aos 18 anos vou para a Faculdade de Psicologia e Ciências do Porto, Ciências da Educação, tenho que fazer. Fui um bocadinho sem saber o que é que eu queria, porque passo de um meio muito pequenino como Sandim para o Porto, sem saber o que eu queria, e aí a lente, se vocês verem, vocês vão ter que aumentar, porque o meu mundo aumenta. Eu passo de uma pequena cidade para o Porto e começo a conhecer outras coisas. Aí fiz amigos, fiz outros amigos que vão ser para sempre, estão aí alguns. Foi muito engraçado porque a faculdade para mim era só um espaço físico onde eu ia ter as aulas. Nós encontrávamos em todas as faculdades do Porto, a ESAD, a FEUP, menos a FPSEUP. Foi então, mais no final, no segundo ano, que eu descobri a minha vocação para Ciências da Educação, quando numa aula, uma colega minha, a Francisca Amorim, falou-me do Gás África. O Gás África é então um projeto que faz... que então tem um grupo de formação para uma missão nos países PALOP, Cabo Verde, Angola, Moçambique, e nós temos um período de formação de 8 meses, onde eu fiz com pessoas extraordinárias. Começámos com 35 e acabámos com 15, então o grupo foi afunilando, mas também foi tornando mais forte. No final foi a definição do caminho. Eu propus-me a ir em missão, mas não fui escolhida, e ao contrário do que eu possa pensar, foi mais importante este não ir em missão do que ter ido em missão. Porquê? Porque sempre tive tudo o que eu quis e pela primeira vez na vida eu tive o meu primeiro baque, o meu primeiro não, em que eu tive que passar por esse não. Se vocês virem agora, aconselho-vos a embaciar a lente e a ver, porque era assim, eu chorei imenso na altura, mas eu passei essa barreira. E como é que eu passei essa barreira? Eu fui de Erasmus para Paris, fui completamente sozinha na altura, e posso-vos dizer que na primeira semana arrependi-me tanto. Todos os dias eu queria voltar para casa, mas não disse isto a ninguém. Se alguém me perguntasse, eu dizia que estava a adorar e que nunca mais queria voltar para casa, mas por dentro eu só queria voltar para casa. Eu fiquei numa residência só de estudantes de Erasmus, e era muito engraçado porque todos os dias eu tinha o meu vizinho do terceiro andar que batia à porta de cada apartamento para saber como é que o dia tinha corrido. Eu nunca tinha tido ninguém que me fizesse isso todos os dias às 6. Ele estava-me a bater à porta, a pedir uma cerveja e a perguntar como é que tinha corrido o meu dia. Era ótimo ter esta união. Todas estas pessoas que vocês veem, eu continuo a falar com elas e tenho muitas saudades, porque foram 6 meses em que passámos juntos e abrimos os horizontes, e deu-me o gostinho das viagens. Foi a partir do momento em que eu vivi em Paris que comecei a gostar de viagens e desenvolvi uma tradição nova, que é agora todos os meus aniversários eu vou querer viajar. A primeira corresponde a Barcelona, que eu fui com a Petra e com a Eva. Fomos visitar uns amigos meus que também estavam a fazer Erasmus. O segundo foi a Londres com a minha amiga Helena, e que foi uma aventura chegar a Londres às 3 da manhã sem marcação de hotel, onde é que vamos, e ela só queria ir para um pub. Não vos aconselho. A terceira então é no meu aniversário, é em Paris, fui sozinha ter com uns amigos, e a quarta é então a Cinque Terre, a Itália, em que nessa eu fui com o meu namorado, que mais a seguir vai ser exposto. Mas estas viagens então mostram que as lentes alargam e permitem-nos ver outros mundos e permitem-nos conhecer outras coisas. Aqui está, como eu tinha dito, aqui está o meu namorado. Vou ser muito breve. Eu, numa apresentação no ensaio geral, eu resumi o meu namorado como é muito fofo. E no final disseram, mas não, Milene, vais ter que explicar isso melhor, não podes dizer que ele é muito fofo. Mas são coisas que não se explicam, que se sentem, exatamente, e tudo o que eu vou poder dizer é que ele é muito fofo, que eu sei que vou poder contar com ele para sempre, e então passo para a segunda. Depois da faculdade terminei então a licenciatura em Ciências da Educação e não encontrava emprego na minha área, tentei procurar estágios e fui parar à empresa Armatis, que é um call center francês, que então atendemos chamadas francesas e não sei o quê.
chamadas francesas, vindas de França. Inicialmente eu detestei, eu não gostava, não estava preparada para isso, mas ao longo fui-me percebendo que é um trabalho como todos os outros, que me vai dando experiência, e fui conhecendo pessoas muito, muito espetaculares, que são os meus companheiros das chamadas menos boas. Aqui também está o projeto Etiben, é um projeto que eu estou a desenvolver, é uma marca de roupas inspirado em tecidos africanos, que então visa a projetar projetos sociais aqui no Porto e na Guiné. Este projeto é muito engraçado porque foi concebido no Ubuntu. Foi em Lisboa, nunca me hei de esquecer, que eu conhecia a Janete e nós começamos a falar. Eu adorava os vestidos dela e estava sempre a elogiar, e disse: por favor, arranja-me e vamos fazer qualquer coisa deste género. Então combinámos um café, começamos a pensar e surgiu o Etiben. É mesmo engraçado, e é isto um bocadinho do Ubuntu, não só pela filosofia, que é muito importante, mas pelas pessoas. São estes encontros de 15 em 15 dias, mesmo que eu não tenha tempo, mesmo que eu gostaria de ter ficado em casa a dormir, eu venho, e são nestes encontros que eu aprendo muito mais, e que surgem outros projetos, e que surgem a felicidade. E aqui a minha lente passa do olho para o coração, porque realmente, não querendo ser lamechas, mas é mesmo importante todos os encontros, e vai de encontro ao que eu acredito, é que a felicidade só é real quando é partilhada. Vocês veem, nós estamos aqui todos e vamos ser felizes. Desculpem. Obrigada.